Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Capítulo 9, versículos de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe então Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes na matriz de São Norberto de Montes Claros, meus irmãos e minhas irmãs que participam conosco desta celebração através da Rádio Educadora de Montes Claros, meus irmãos e minhas irmãs telespectadores do canal 20, programa Homilia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como é importante para nós a palavra de Deus, e como é importante a gente ligar bem a nossa fé com a pessoa de Jesus Cristo. Nós sempre devemos fazer essa pergunta: quem é Jesus? O que ele está falando? O que ele está fazendo, propondo para o nosso bem? E neste domingo, o segundo domingo da Quaresma, quanta coisa importante nós temos para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para aplicar bem na nossa vida, na nossa família. Em primeiro lugar, é a fé de Abraão. Isaac era o filho único, ainda nascido na velhice de Abraão e de Sara. Então era uma preciosidade, e era o filho das promessas. Abraão sabia que as promessas que Deus fez a ele, e que todas as nações seriam abençoadas, através da descendência de Abraão. Então Isaac era o sucessor, aquele que viria logo depois para transmitir, levar avante estas bênçãos para a humanidade, bênçãos que concretizaram na pessoa de Jesus Cristo, filho de Abraão.
Foi com Abraão que começou o povo de Israel. E foi do povo de Israel que nasceu o Salvador do mundo. Então a fé de Abraão, tendo esta disposição de sacrificar o próprio filho, porque Deus que estava pedindo. Deus que estava pedindo. E quando Deus pediu, ele respondeu firme: aqui estou. Certamente chorando, machucado por dentro, transtornado por dentro, mas aqui estou. O que o Senhor manda, eu faço, eu obedeço, eu sigo. Mas Deus fala também, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu ou as do mar. Então, a bênção de Deus através da fé, a bênção de Deus através da obediência ao chamado, obediência aos mandamentos de Deus. Então é hora de nós analisarmos também. Será que nós não cortamos a bênção de Deus? Impedimos que a bênção de Deus chegue até nós, ou cheguem, porque são muitas bênçãos, cheguem até nós pela nossa desobediência aos seus mandamentos, pelo não cumprimento da sua palavra. E aqui eu não deixo de lembrar, porque eu estou sentindo isso na minha vida como uma coisa altamente positiva, né? Quantas vezes nós cortamos um canal forte da bênção de Deus, um canal que se chama dízimo. Um canal que se chama dízimo. Não é que se chama não, é que se concretiza através dessa ação mesmo prática de pagar o dízimo, conforme a nossa consciência, conforme a nossa realidade. Então vamos nos lembrar disso, meus irmãos. Nós precisamos da bênção de Deus. Todos nós precisamos de ser abençoados para sermos felizes, para cumprirmos bem a nossa missão na família, no trabalho, na nossa realidade pessoal e social. Mas essas bênçãos só chegam até nós através dos meios que Deus nos dá. Os mandamentos, e entre os mandamentos, o dízimo também. Quando nós passamos para a segunda leitura de hoje, este maravilhoso capítulo 8 da Carta aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Eu posso tudo naquilo que me fortalece. Como que é grandiosa essa revelação de Deus para nós, meus irmãos. Como é maravilhoso o poder de Deus agindo conosco. Como é maravilhosa a meditação quando a gente medita, a gente tem essa consciência clara. Se o pai não poupou seu único filho, como Abraão não poupou seu único filho para obedecer a Deus, Deus também, Deus o Pai, não poupou seu único filho para nos dar a vida, para nos salvar, para nos dar o perdão, para nos dar o amor. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Se Ele veio, Ele nos ama, Ele intercede, Ele dá a vida por nós, como que Ele vai nos condenar? Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa felicidade, Ele quer o reino de Deus para todos nós. Mas para que alcancemos isso, esta vida em plenitude, esta comunhão maravilhosa com Deus, nós precisamos de nos transfigurar. Nós precisamos de nos transfigurar. Nossa figura está muito manchada.
Nossa figura está muito estragada, manchada pelo pecado, estragada pelos vícios, pelos apegos, pelas escravidões. Nossa imagem está muito desfigurada, então nós temos que transfigurar. E aí Jesus sobe a alta montanha com seus apóstolos escolhidos e mostra, tá, até onde nós vamos chegar. Quando Jesus transfigura, fica todo radiante e fica todo esplendoroso, né, de luz, ele fala: olha, vocês também vão chegar aqui. Eu estou fazendo isso para vocês. Essa proposta não é para mim não, eu já tenho a luz de Deus, eu já sou divino. Eu estou fazendo isso aqui para que vocês enxerguem, tá, a grandiosidade da salvação, a luz, a vida, o esplendor, a beleza, a felicidade que eu estou preparando para vocês. Agora, para chegarmos a isso, para alcançarmos a transfiguração, primeira coisa, nós devemos estar com Jesus. Nós devemos estar sempre com Ele, caminhar com Ele, seguir com perseverança, ser discípulo. Segunda coisa, nós devemos sempre ouvir o que Ele fala. Este é o meu filho amado, escutai o que Ele diz. Então isso aqui, gente, é sério mesmo. Entende, né? Católico ainda muito vagaroso nessa parte. Nós temos que escutar, conhecer bem os evangelhos, o que Jesus fala, o que Jesus faz, o que Jesus mostra, o que Jesus propõe, o que Jesus revela para nós. Então vamos, esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz, prestem atenção, acolham no coração o que ele diz, guardem na mente, né? Guardem bem enraizado no coração a mensagem do Senhor. Que Deus nos dê esta graça. Mas também tem um terceiro ponto que é importante demais. É que apareceram Moisés e Elias. Moisés é a síntese da lei e Elias é a síntese dos profetas. Quando os israelitas queriam falar o nome Bíblia, em vez de falar Bíblia, eles falavam a lei dos profetas. Então a lei dos profetas é a síntese da palavra Bíblia, que eles não tinham essa palavra. Então a lei dos profetas. Então quando aparecem Moisés e Elias, significa que para a transfiguração nós precisamos da Bíblia toda. Nós precisamos da lei, dos profetas e ouvir o enviado de Deus, o Filho de Deus. Isso significa, meus irmãos, que a nossa espiritualidade deve ser muito bíblica. A nossa fé deve ser bem iluminada pela palavra. A nossa conduta pessoal, familiar, comunitária, a nossa conduta deve ser dentro da palavra de Deus, bem guiada pela palavra de Deus. Que Deus nos dê esta graça, que Deus nos dê esta força, que Deus nos dê esta perseverança. Para nós termos uma figura, a nossa pessoa bem iluminada por Deus, a nossa pessoa bem fiel no seguimento a Jesus Cristo, escutando, praticando, vivendo os valores que Ele nos mostra com Sua palavra, com Seu Evangelho. Amém? Amém?